Pois é, meus irmãos, meus amigos, antes de nós começarmos esta aula, eu peço a você, não vai lhe custar nada, não vai pesar você. Inscreva-se no meu canal no YouTube e ative a notificação e o sininho para que você receba as notificações do próximo vídeo. Então eu peço a você, inscreva-se no meu canal, certo? Deixa o seu like lá, bem joia, e ative o sino de notificação para você não perder mais nenhum. E agora nós vamos para o estudo. Bom, amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui nesta manhã deste sábado para poder gravar mais esta videoaula da EBD em videoaula para chegar até o seu lar. A palavra, o ensino da palavra de Deus. E nesta manhã, por ocasião, estamos com um tema muito interessante, muito bom, o tema desta lição de hoje. O povo de Deus deve separar-se do mal. Um tema absolutamente importante para nós, servos de Deus, nesses últimos dias. Isto vai valer só para você que é servo de Deus. Embora que você esteja dentro da igreja, que não faça a vontade de Deus, não quer dizer que você é servo de Deus. Servo é aquele que submete às ordens do Altíssimo e obedece às suas leis, que obedece os seus mandamentos, que obedece os seus preceitos, que se aparta do mal e procura viver uma vida de santidade. E é só para esses que vai servir esta lição. Agora, se você não tem essas características e não quer ter essas características, você não é servo de Deus e não é povo de Deus também. Você que é povo de Deus vai amar e vai gostar desse comentário, dessa lição aqui que nós vamos passar a narrar para você aqui nesta manhã. Então, vamos ao assunto que nos interessa. Vamos ao assunto que nos interessa. O povo de Deus deve separar-se do mal. Olha o texto, o título da nossa lição. Lição de número 7, 16 de agosto de 2020, certo? Olha o título, o povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo diz assim: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Agora, dá para ter uma noção do que será a nossa lição hoje, né? Aqui o texto áureo já está dizendo, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos do mal, diz o Senhor. Desde os tempos antigos, desde a época que Deus formou a nação de Israel, Deus continua falando para Israel, para não se misturar com os povos da terra. Quando Deus foi dar posse para Israel de Canaã, Deus havia alertado através da boca de Josué, que não era para se contaminar com aquele povo da terra, dado ordem através de Moisés também lá atrás, não era para se contaminar com o povo da terra, não era para eles dar suas filhas por filhas
aos filhos daquela terra e nem tomar mulheres de lá também para eles como esposa também. Era para ele se apartar, exterminar aquele povo de lá da região aonde eles iam tomar posse. A qual Israel, ele não conseguiu fazer com ênfase, né? Ficou aí uma parte daquele povo lá naquela terra, infelizmente, que atrapalhou muito Israel. A nossa verdade prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Observa bem. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes. É muito simples e muito fácil uma pessoa cristã, que seja homem, que seja mulher, cristã, querer tirar uma cópia do mundo lá fora. Hoje nós vemos muitas cópias mundanas dentro da igreja, né? Muitas cópias mundanas, muitas cópias que se dizem ser cristãos, mas não são, né? Na verdade, isso daí. Nós observamos pelo lado da música evangélica. Muitas músicas evangélicas são cópias das músicas mundanas, que está cheio por aí, que de santidade e inspiração não temos nada. Agora, se você quer ouvir hinos abençoados, como esse que está tocando, ó, você procura os mais antigos, que você vai achar. Você vai achar hinos inspirados, hinos que falam, mas era sem mistura. Hoje, os hinos são mistura, vai me desculpar, mas são lambança na casa de Deus, a qual incita só a carne e não tem nada de aproveito espiritual. Então, o mundanismo da igreja corrompe os bons costumes. E por que a nossa igreja está largando os bons costumes? Começou lá atrás, né? Pelos 2 missionários, começou uma igreja sadia, uma igreja disposta, uma igreja que crescia, né? Uma igreja que dava destaque. Hoje a Assembleia de Deus não está mais em destaque. Ela não está mais no auge. Você sabe disso, né? Você sabe. Você é pastor, você é evangelista, você é obreiros. Você sabe que a Assembleia de Deus não está nesse destaque todo que tinha lá atrás. Tem muita coisa para ser removido dentro da nossa igreja para dar um destaque que era lá de trás, né? Que a gente vê, mas infelizmente a gente não pode fazer nada porque a gente é o derradeiro, né? Então quem pode, faça alguma coisa. Certo? Então, observa bem, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes. E você sabe que tem muitos bons costumes na Assembleia de Deus que foram corrompidos. Desde a liturgia do culto, que não é a mesma de 30 anos atrás, de 10 anos atrás, não precisa muito, de 10 anos atrás. A liturgia da igreja hoje no culto já não é a mesma. Eu não vou enumerar para não te envergonhar, mas não é a mesma que nós observamos de olho nu todos os cultos, né? Todos os cultos. Então, observa bem. Observa bem. Nós vamos entrar aqui na nossa lição, certo? Nós vamos entrar aqui na nossa lição. Deixa eu caçar aqui. Aqui, achei. Achei aqui. Vamos separar a folha aqui que deu uma misturada aqui, mas já consertamos. Acompanhe. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, capítulo 2, versículo 59 a 62, e capítulo 4, versículo 2 e 3, e o capítulo 6, de 2 a 4, de Esdras. Eu não vou ler todo o texto, porque vai tomar mais tempo, certo? No nosso vídeo. E para você ter uma ideia, essa lição tem 5 tópicos, né? A outra que eu fiz tinha 4 e essa tem 5. Estou privilegiado. Eu vou ler somente a primeira parte do texto aqui.
Também estes subiram de Telmela e Tearsã, Querube, Adã e Ime, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, a sua linhagem de Israel. A sua linhagem de Israel eram os filhos de Delais, os filhos de Tobias, os filhos de Nicoda, 652 que foram tirados, que não puderam ir. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Gós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, Gileadita, e que foi chamados do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados dos sacerdotes. Isso daqui foi algo sério quando eles retornaram do cativeiro para reedificar a casa de Deus, para reedificar os muros. Os que não foram achados na linhagem de Israel não foram considerados como judeus, porque vocês sabem que houve uma mistura, né? Vocês sabem que hoje houve uma mistura. Então eles não puderam ir a Jerusalém. Somente os judeus natos, somente os judeus puros é que foram para lá, certo? Então observa bem. Eu não vou ler mais porque vai tomar muito tempo. Você pode tomar o texto aí na sua casa e ler. Esdra, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, e o capítulo 6, versículo 2 a 4, né? Para nós ganharmos tempo, porque já falei, são 5 tópicos aqui nessa lição, né? Então, observa bem, os filhos de Judá tiveram que tomar sérias decisões para não serem absorvidos pela cultura dos povos que ocupavam suas redondezas. Eles tiveram que tomar sérias decisões, né? Sérias decisões. Tem hora que você tem que tomar uma decisão drástica, uma decisão dura, né? Para dar exemplo para os outros. É assim que funciona. É assim que funcionou, né? É assim que funcionou, né? Então, observa bem. Se tal medida não fosse tomada, até mesmo a genealogia estaria comprometida. Então, foi necessário isso daqui. Ir somente quem era judeu. Os que não eram judeu não poderiam ir de forma nenhuma, né? De forma alguma. Então vamos ver. O nosso comentário. A introdução diz assim: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram. Que eles fizeram, certo? Para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Conforme os ritos da lei. Vocês sabem muito bem que Israel, houve a corrupção, Israel se corrompeu, foi por causa do vulgo que veio lá do Egito, junto quando Deus libertou Israel. Então eles simplesmente trouxeram aquele povo lá do Egito, e a murmuração começou por quem? A murmuração começou pelo vulgo que veio, pelo povo lá do Egito. Começou por lá. A mistura, a mistura. Quando na nossa igreja, pelos bons costumes, não era permitido o casamento de moças com pessoas descrentes, com pessoas de outras denominações,
muita gente achou ruim, muita gente achou um absurdo, né? Achou um absurdo, porque tanto rigor assim. Mas observa bem, a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, e o costume do mundano é diferente do costume daquele que serve a Deus. O costume de outras denominações são diferentes dos nossos costumes, certo? Então, se você é assembleiano, você vai defender, é claro, a sua denominação. Se você for de outra religião, que eu não vou citar nenhuma, você vai defender. Mas o que a Bíblia ensina é que não poderia haver mistura. O que Deus falou através da boca do profeta Moisés foi o seguinte: não dê as suas filhas aos filhos daquela terra, e não tomai-vos mulheres de lá para ser vossas mulheres, porque é uma nação imunda, é uma nação idólatra. E o que Deus tem com a idolatria? Não combina, Deus não aceita, porque a idolatria toma o lugar de Deus, né? É claro. Então, Deus já havia prometido para Israel, já havia falado para Israel que não era para se misturar. Infelizmente, houve essa mistura aí, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição: somente os judeus retornariam a Judá. Observa bem, somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apto para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia que desse prova de sua linhagem, que aprovasse ser, ou que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem, foram excluídas 652 pessoas da primeira triagem que fizeram, certo? Observa bem. Eles não conseguiram provar que era de Israel. Não conseguiram provar sua linhagem. E mesmo que fosse filhos de judeu, com a mistura. Por exemplo, o homem de outra nação teve filhos com a judia. Ele não consegue provar que é da linhagem de Israel, porque o homem não é da linhagem de Israel. Então esse povo foi excluído. Não, vocês não vão. Vocês não são da linhagem de Israel. Vocês não são da linhagem de Israel. O que nós tiramos proveito aqui é o seguinte. Para subir no arrebatamento da igreja, você vai ter que provar. Você vai ter que provar que você está vivendo uma vida em santidade. Você vai ter que provar que está vivendo uma vida em comunhão. Você vai ter que provar que você é servo de Deus, na verdade. Você vai ter que provar. O que Jesus disse, vocês, bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vocês. Vocês me honram somente com os lábios, mas o coração de vocês estão longe, distante. E existe muitas pessoas assim aqui na nossa cidade, aqui na nossa igreja, nas igrejas, que estão dentro da igreja, canta bonito, fala bonito, prega bonito, expõe bonito, tem uma boa oratória, mas porém é só da boca, é só da boca para fora. Vai ter que provar que é realmente povo de Deus, vai ter que provar, escrito na testa, que realmente está salvo, porque senão não vai conseguir entrar aonde é para entrar, né? Dá para entender, né? O assunto da nossa lição nesta manhã, certo? Vai ser um assunto muito importante. Eu já falei no outro vídeo que não é a mesma coisa de a gente estar numa classe, né? Uma classe licionando para os irmãos, aberto. Não é a mesma coisa, né? Aqui eu estou falando e não sei quem vai ver isso daqui. Então vamos lá. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, já tirou fora. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados como imundos. Olha, viu aí? Viu aí o pente fino?
o pente fino. Esses 52 pessoas eram pessoas que diziam ser judeu, mas não eram. Mas aqui é da linhagem sacerdotal. É da linhagem sacerdotal, que não acharam seus registros. Não conseguiram provar que era de Israel. Olha que coisa. O pente fino caiu de uma forma extraordinária. Se eles não puderam provar, então eles não poderiam também descer a Jerusalém. Certo? Isso foi rigorosamente bom e rigorosamente necessário fazer, né? Não é porque você é sacerdote, não é porque você é pastor, porque você é evangelista, porque você é presbítero, porque você é diácono, não é porque você é membro da igreja, que se cair numa triagem divina, e se você não tiver enquadrado e não for achado, simplesmente você não vai. Simplesmente você não vai. Quantos e quantos pastores renomados que morreram e não tiveram sua vida salva? Quantos e quantos membros que morreram não tiveram suas vidas salvas? Por quê? Porque não caiu na triagem, não foi enquadrado como povo de Deus. Esse é o negócio, como povo de Deus. Hoje você pode fazer de tudo. Você pode fazer de tudo. Você pode falar que o pastor é ignorante, você pode falar que o pastor é exigente, né? Quando ele ensina e fala que deve haver uma separação total do mundo, né? Que deve haver uma separação total do mundo. Você pode dizer qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, pode ser encoberto pelos homens. Só que tem uma coisa, quando você morrer, você vai cair na triagem. E se você não tiver conforme a Bíblia está mandando, você não vai poder entrar no céu. Você pode tudo, mas não vai poder entrar lá. Porque lá o negócio é mais sério, né? Lá é mais sério. Glória a Deus. Eu espero que você sinta a graça, que você sinta a presença de Deus aí, aonde você está, né? Aonde você está. Então observa bem. Foram rejeitados como imundos da linhagem sacerdotal. Os judeus mestiços, né? Misturados, nascidos de casamentos mistos, como eu já falei, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovarem a sua antecedência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Deus não aceita. Deus não aceita, né? Deus não aceita. Não podemos haver comunhão com não pode haver comunhão da luz com as trevas, porque o costume e a ação são diferentes. Por que vive nas trevas? Jesus falou que vive nas trevas porque não quer que as suas obras sejam manifestas. Agora, quem vive na luz, todo mundo está vendo as suas obras. E você tem que andar direito, você tem que andar perfeito. Certo? Não é só chegar na igreja e dar glória a Deus, mas você tem que dar testemunho da sua vida. Né? Tem que dar testemunho da sua vida. Observa bem. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Um grande povo de mistura de Israel queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Viu aí? Viu aí? Foi justamente essa gente que foi fonte de murmuração. Murmuraram de Deus, murmuraram de Moisés, queria apedrejar Moisés, e assim por diante, né? Você conhece a história. Então, não pode haver uma mistura, porque corrompe os bons costumes. E que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma, né? Nenhuma. É igual aquela experiência, um copo de água limpa com um copo de água suja. Não
copo de água com a água de poça suja e um copo de água limpa. Se você colocar um pouco de água suja na limpa, o que acontece? Vai contaminar. E é assim, contamina, querendo ou não contamina. Há uma contaminação, o pecado é terrível. Aí depois é só Jesus para consertar isso daí. Então a Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Leva à vida. Muita gente ignora pelo fato das coisas ser apertadas. Mas foi Jesus que falou, né? Apertado é o caminho e a porta também. Lá no céu você não vai chegar de qualquer jeito, certo? De forma nenhuma. Vai ter que entrar pelo caminho. Vai ter que entrar pelas portas. Não adianta você ir fazendo as coisas do mundo e achando que vai subir, Desde os costumes de roupas que nós vemos muito, né, nas igrejas, costume de roupas que não são as mesmas, né? Irmãos, irmãs que usam roupas sensuais e fica provocando a sensualidade do sexo oposto. Isso não pode haver dentro da igreja, de forma nenhuma. Irmãs usando roupa colada no corpo, mostrando seu corpo, mostra tudo. Aí depois diz que é santa, diz que vai morar no céu, mas provoca o pecado no coração alheio. Isso não vai ficar assim. Deus vai agir contra esse tipo de coisas, né? Deus vai agir. Deus vai agir, né? Espero que seja um proveito para a sua vida esta lição, né? Esta lição. Não é lucro, e sim grave prejuízo, né? E sabemos que é. Alguém querer facilitar a entrada de misturas de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então, se é para se converter, que se converta, mas não põe pessoas que não são convertidos para fazer parte de algum grupo dentro da igreja, que a gente vê muito, né? A gente vê muito. Mas tem pessoa que não tem condições de sentar em um determinado conjunto, está sentando. E isso aí não é bom, porque os olhos do mundo estão atentos na igreja. A pessoa está dando mau testemunho lá fora e às vezes está sentado no lugar que não é para sentar. É muito sério isso daí. Tem que corrigir isso. Tem que corrigir isso já e agora, para poder não ter mais prejuízos. Aleluia. Não ter mais prejuízo. Glória a Deus. Você vai sentir a presença de Deus aqui. Você vai sentir a presença do Senhor na sua vida. Louvado é o nome de Jesus. Então não é a quantidade, mas é a qualidade, né? É a qualidade. O que importa é a qualidade, não a quantidade. Certo? Chegamos ao final deste primeiro tópico. Chegamos ao final desse primeiro tópico. E daremos continuidade no próximo vídeo, no próximo tópico de número 2. Certo?